Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. Acompanhe agora as notícias desta edição. Em dia onde o Ministério da Saúde assinou contrato para a aquisição de 10 milhões de doses da vacina Sputnik, vacina russa contra a Covid-19, em direção ao Palácio do Planalto, na saída do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro ouviu um brasileiro falando do abre e fecha existente hoje em certos estados. Alguém de Brasília aí? Presidente, obrigada pela atenção. Quando é que começa a de sítio hoje? A de sítio começa hoje? Na verdade é o seguinte, eu até gostaria de convocar não só os brasileiros, mas todo o Brasil para dar um basta nessa ditadura que nós estamos vivendo. Não adianta fazer simplesmente igual está acontecendo hoje, fechar ali o Paranoá, né? Tem que vir se manifestar aqui, nos governadores, acabar com essa palhaçada do calça apertada lá em São Paulo, em todo o Brasil. Porque é o seguinte, ninguém vai pagar, ninguém desses caras estão preocupando, entendeu? Da sua prestação de casa que está vencendo, da sua comida na mesa, ninguém está preocupando com isso não. Os caras estão querendo derrubar o Brasil. Então tem que realmente a população tomar consciência. Dia 15 agora, não é só dia 15 não, é todos os dias. Vamos às ruas, vamos lutar pelo nosso direito de pormos o nosso alimento na nossa mesa, entendeu? E apoiar o único presidente que presta, entendeu? Eu falo não é nem só no Brasil, não, é no mundo hoje. Entendeu? O alerta agora é acorda, gente, acorda porque vocês vão passar fome, vocês vão morrer de doenças piores ainda do que essa. Para filmar rapidinho aqui. E como o presidente disse, né? O exército dele também somos nós. Eu trouxe um presente para você, acorda. Viu? E o presidente comentou que é preciso reconhecer o sacrifício que está sendo feito e que a guerra de informação é a mais importante que existe no momento. A guerra de informação é a mais importante que existe no momento. O pessoal tem que reconhecer o sacrifício que a gente faz. Tá? Então o pessoal tem que saber o que está em jogo, o que ele pode perder. E não esperar que uma pessoa resolva os seus problemas. Esse problema é de todos nós. Estou com 65 anos, a gente sabe muita coisa porque é velho. Presidente, mas o senhor dando o start, não é fácil aí, o povo você segue o senhor, viu? decidir, precisa do tempo para decidir as coisas. Eu queria Tudo que é fácil, tudo que vem fácil não se valoriza. Até um presente de uma bicicleta para um filho, se ele não souber o sacrifício que você tem para dar aquela bicicleta, não vale de nada. Ontem eu falei na live aqui que eu não sou pai do Brasil não, tá? Sou pai de cinco crianças aí. Mas você está fazendo muito por nós. Seu irmão. Foi que você falou? O que nós temos mais de sagrado é a nossa liberdade. O pessoal não está dando bola, que até falei da parábola do sapo fervido. Parte da imprensa deturpou quando eu falei que como é fácil impor uma ditadura no Brasil, que isso foi o ano passado que eu falei isso aí. Vivendo, né? Naquela sessão que vazou lá. De sítio O pessoal vai devagar, tirando seus meios, tirando tua esperança, né? Tirando teu ganha-pão. Você passa a ser obrigado a ser sustentado pelo Estado. Você vê que tem governador agora que está falando de auxílio emergencial, né? Ele quer fazer o Bolsa Família próprio. Quanto mais gente vivendo de favor do Estado, mais dominado fica esse povo. Olha, gente, parece mesmo que a tão propagada inversão dos polos magnéticos da Terra ou aconteceu ou está prestes a acontecer no planeta. E isso está afetando tudo. Está ficando tudo invertido às avessas. Agora o ex-juiz Sérgio Moro saiu em defesa do ministro Fachin, o ministro que anulou as condenações de Lula na Lava Jato, incluindo condenação de Moro contra o petista. De acordo com Sérgio Moro, Fachin vem sendo perseguido por causa da decisão. Pelo Twitter, Moro defendeu Fachin e falou do caráter técnico do ministro. Repudio ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição, disse Moro. É claro que é uma preocupação louvável, não é? Com a segurança, é correto,
é humano, mas é estranha a manifestação pública sobre isso. Daqui a pouco sai uma declaração de preocupação e, de repente, até em defesa de Lula. Tudo pode acontecer neste cenário. Sobre a suspeição de Moro na Lava Jato, veja como as coisas andam às avessas. Cunha poderá embarcar na onda de Lula e poderá se livrar, não é? E mais, poderá ser candidato, gente. Poderíamos perguntar até, especular, Cunha pode ser candidato como vice de Lula? Repito, Cunha vice de Lula? Ora, ambos poderiam sair fazendo campanha como vítimas do que eles chamam de maior escândalo da justiça da história desse país. A chapa seria formada por 2 vítimas disso, como eles se consideram, 2 vítimas. Lula com Cunha de vice. E logo poderemos ver Cunha candidato, a exemplo de Lula. Talvez até seja, como falei, vice de Lula em 2022. Mas por quê? Por que dizer isso? Porque é isso que pode acontecer e vir a ser possível, veja. Como já era esperado, após o resultado da decisão que deixou Lula, pelo menos por hora, elegível, outros condenados já reagem para também limparem suas fichas. A defesa de Eduardo Cunha alega que mensagens apreendidas na Operação Spoofing e tornadas públicas demonstrariam suposto conluio de Moro e a força-tarefa da Lava Jato contra ele. Em 40 páginas, os advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso alegam que o caso é o maior escândalo do judiciário brasileiro e um escárnio sem precedentes. O foco dos advogados é a ação penal que mirou Cunha por corrupção na aquisição de direitos de exploração de petróleo em Benim, na África, pela Petrobras. O ex-presidente da Câmara foi denunciado por lavagem de dinheiro e também por manter valores em uma conta bancária na Suíça. O processo condenou Cunha a 14 anos e 5 meses de reclusão e fixou uma pena preventiva que foi substituída por domiciliar no ano passado. A defesa alega que em um dos diálogos de Moro fica demonstrado que o então ex-juiz da Força-Tarefa da Lava Jato sabia que Cunha seria denunciado e que, no entendimento dos advogados, suscita uma proximidade indevida entre o magistrado e os procuradores. Outra conversa listada pelos advogados de Cunha é de outubro de 2016, véspera da prisão do ex-presidente da Câmara, que à época já havia sido cassado. No diálogo, o diálogo aponta Moro orientando o Deltan a não requerer a apreensão do celular de Cunha. Não seria uma boa, teria escrito o então juiz da Lava Jato. Moro também teria se manifestado contra uma suposta delação de Cunha um ano depois, em julho de 2017, quando enviou mensagens ao procurador Deltan Dallagnol, que chefiava a força-tarefa. Rumores de delação do Cunha, espero que não procedam, escreveu Moro. Só rumores, não procedem. Cá entre nós, a primeira reunião com o advogado para receber anexos. Nem sabemos o que virá acontecer ou o que acontecerá na próxima terça. Sempre que quiser, vou te colocando a par, respondeu Deltan. Moro reiterou: sou contra, como sabe. Para os advogados, a mensagem de Moro revela que Cunha já teria iniciado o processo sem chance de acordo nem absolvição, não importando o que fizesse. Como diria o pessoal do interior, depois que abre a porteira, a boiada passa toda. O Ministério da Saúde liberou 188 milhões de reais para a instalação de 3.965 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. O montante corresponde ao repasse mensal de recursos para a manutenção dos locais. A determinação leva em conta as solicitações dos gestores estaduais e municipais de saúde, que relatam a falta de leitos para o tratamento da doença respiratória. Os leitos de UTI serão distribuídos entre Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. A violência contra a mulher, mãe de família, contra filhos e às vezes até mesmo contra o marido ou contra idosos. Teremos uma data para reforçar o combate.
Dia Nacional de Luta contra a Violência Doméstica e Familiar. Anote aí na sua agenda. Será celebrado no dia 7 de agosto de cada ano. Em sessão remota, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que institui o dia. A data foi escolhida como uma referência à Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de agosto do ano de 2006. Segundo a autora do PL, a senadora capixaba Rose de Freitas, a violência doméstica é caracterizada por comportamentos agressivos ou abusivos entre pessoas em contexto doméstico, ocorrendo frequentemente entre familiares, afetando cônjuges ou parceiros, crianças e idosos. A relatora da matéria, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que a violência doméstica contra a mulher constitui a grande maioria das ocorrências. Mas ela destacou que entre as vítimas também há outros membros da família, como crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência, e que merecem igualmente atenção e proteção do Estado e também da sociedade. A senadora encerrou dizendo que a violência sofrida no seio da família constitui certamente uma das situações mais degradantes e opressivas e precisa ser combatida, pois afeta profundamente a vida do indivíduo mais frágil e a dinâmica familiar. Agora, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O ex-senador Delcídio do Amaral, que foi uma das maiores figuras do Partido dos Trabalhadores e um dos responsáveis por fazer delação premiada e relatar acusações graves, contra o ex-presidente Lula, afirmou que a trajetória do líder petista a partir de agora não é tão fácil quanto muitos imaginam. Absolvido na Lava Jato, Amaral afirmou em entrevista à Veja que, apesar do barulho em torno do nome do ex-presidente na disputa eleitoral, ele não tem chances de vencê-la em 2022. Lula deu start na campanha dele nesta quarta. Ele será um apoiador importante nas eleições, mas não tem chance de vencer. Ele acredita que tem, mas não tem, disse o ex-político. Na visão de Delcídio, a estratégia do PT de se vitimizar perante a sociedade não vai surtir efeito. Lula falou bastante, mas fazer meia-culpa sobre a corrupção do PT, nada. Ninguém fez nada errado, diz Amaral em relação ao silêncio do petista. Lula, paz e amor. O ex-amigo do líder petista, ex-senador e que conhece as táticas de Lula, diz que, em suas palavras, para 2022, o bicho destila ódio, disse Delcídio em relação a Lula. Delcídio do Amaral insistiu em dizer que a corrupção continua sendo o maior erro do PT, sendo uma ferida aberta na história da sigla. A corrupção é uma ferida aberta na imagem do PT, declarou Amaral. Já ouviu falar do Registro Nacional Positivo de Condutores? O Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Executiva da Ouvidoria, prorrogou a consulta pública para colher sugestões para a elaboração da regulamentação do Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. Agora, o prazo vai até 5 de abril de 2021. Criado pela Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020, o RNPC é um cadastro inovador que visa valorizar as boas práticas dos condutores e estimular o respeito às leis de trânsito, trazendo maior segurança às vias brasileiras. Destaca-se que, para que o RNPC alcance a finalidade, é necessário que as disposições da norma regulamentadora incentivem a ampla adesão de condutores. Neste contexto, é essencial a participação da sociedade na construção da resolução a ser editada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A consulta está sendo feita pelo portal Participa Mais Brasil, que é uma plataforma digital para aumentar a participação popular nas políticas públicas e fortalecer a relação entre o governo federal e a sociedade civil. Por meio da ferramenta, o cidadão tem um canal de comunicação direto com os órgãos federais, com mais agilidade e transparência e simples de ser utilizado, de acordo com o Planalto.
Tá aí mais uma medida que queima a língua daqueles que acusaram o atual governo de promover um festival de desrespeito no trânsito, quando o presidente defendeu o fim dos pardais e radares. Bolsonaro, à época, disse que ninguém conseguia dirigir no Distrito Federal sem ser multado e que o excesso dos controladores de velocidade no Distrito Federal era uma covardia e afirmou: chega de roubar o povo brasileiro. O Distrito Federal, que tem fama de ter uma indústria da multa. Pois é, depois de tudo isso, vem o governo e lança um programa para recompensar o bom motorista e incentivar boas práticas no trânsito. Bolsonaro sempre defendeu que os controladores de velocidade têm de existir para educar o cidadão e não como meio de arrecadação. De Brasília, Andréia Luiza Matias. O jornalista Alexandre Garcia reuniu e comentou sobre alguns dados que demonstram o quanto o governo federal agiu para evitar o colapso na saúde, enviando recursos aos estados. Alexandre Garcia diz: vou citar alguns dados aqui para refrescar a memória dos governadores. Houve repasse de 20 bilhões de reais para vacinação. O auxílio emergencial foi pago pela União, quase 300 bilhões de reais. Foram 115 bilhões para os estados usarem na saúde, 20 mil leitos de UTI, 343 milhões de equipamentos de proteção individual para os hospitais, 35 mil respiradores. Garcia lembra esses dados importantes. Gente, e é importante que o brasileiro possa fazer até um comparativo, não é? Para compreender a realidade do momento. Verificar, há muitos estados que estão dizendo que o governo passou apenas o que era obrigado a passar, que não passou muita coisa a mais, não. Mas é só verificar, tem estado aí que recebeu 45%, 50%, 60% a mais do que tradicionalmente recebia ou recebeu no ano anterior. Um volume muito maior. É claro que acaba vindo nas prefeituras sem as contas, enfim, acaba caindo na mesma conta da saúde, isso e aquilo, e parece que junta tudo no mesmo bolo, ninguém mais sabe para que era, para isso, para aquilo, mas o dinheiro a mais deveria ter um destino, não é? Neste momento. A saúde, o investimento em UTIs, em hospitais, em equipamentos, sobretudo. Então, um bom questionamento feito por Alexandre Garcia, que disse mais: alguns governadores querem tapar o sol com a peneira porque tiveram a oportunidade de ajeitar tudo e não o fizeram. Faz muito tempo que faltam leitos de UTI pelo Brasil. Nessa hora recordamos da fala do jogador Ronaldo: não se faz Copa do Mundo com hospitais, e sim estádios que consomem muito dinheiro, disse o Alexandre Garcia, complementando a fala de Ronaldo. Alexandre Garcia ainda comentou sobre essa questão que pode inviabilizar a Lava Jato, gente. A conversa entre juiz e promotor. E ele questiona que será que não pode mesmo? Você acha mesmo? Eu mesmo aqui já falei quantas vezes? O bandido se articula de todo jeito. O corrupto conversa com esse, com aquele, tem representante até em determinados lugares para acertar a propina. Aquele esquema, não é? Vem essa verba, a empresa vai fazer o serviço, tem condições de ganhar e tal, mas 15%, 20%, volta para nós, vamos fazer um... É por aí o caminho. O corrupto, ele tem todas as chances do mundo para fazer conluio, se articular para fazer. Agora, quando o juiz e promotor conversam para fechar o cerco firme, fazer valer a lei, combater a corrupção, aí juiz e promotor viram criminosos? Isso não é verdade. Aí Garcia diz o seguinte: tudo está em cima dessa fala de juiz e promotor, que não poderiam conversar durante o andamento do processo. E Alexandre Garcia destacou o que disse o ministro Marco Aurélio, da Corte, quando afirmou que durante seus 42 anos de magistratura fez o mesmo que Moro durante o processo contra Lula. Conversou com as partes, advogados e Ministério Público, não é? Conversou com Dallagnol, as mensagens que criminosamente foram vazadas. E aí Garcia complementa: mas isso é óbvio, todo juiz brasileiro tem conhecimento disso, sempre foi assim porque isso ajuda durante o julgamento, concluiu Garcia. Aí eu pergunto aos nobres magistrados, juízes,
promotores, integrantes, elementos da justiça. Em lugar algum do Brasil existe essa conversa entre juiz e promotor, advogados da cidade que de alguma forma ou de outra ajudam nas comarcas, nas instâncias, fazem parte, apoiam, são pessoas reconhecidas na sociedade, renomados, que acabam de alguma forma ajudando sim o juiz, o promotor, afinal de contas, eles são quase que estranhos na sociedade local. Estão em uma determinada cidade, um determinado município em um momento, depois vão para outro, enfim, para outra comarca. E aí não pode haver essa contribuição, essa ajuda humano para humano contra criminosos? Ou é como foi dito aí pelo Alexandre Garcia, ou o ilustre ministro Marco Aurélio? Existe, é possível e é necessária essa contribuição. Então, é mais ou menos por aí. Agora, se essa politização da pandemia, se esse enfrentamento visível entre governadores e o presidente, essa polêmica toda, não é? A divisão de poderes e atribuições feitas, a divisão feita pela justiça, não é? Então, deixou tudo numa situação difícil. Nós podemos ponderar também que há gestores conscientes, que não estão nem aí para essa guerra de lideranças e estão muito preocupados com a situação em seus municípios ou estados, não é? Os números da pandemia são expressivos, a letalidade é terrível, mesmo que seja em um percentual pequeno em relação aos contaminados. Mas quem hoje em dia já não tem conhecidos, amigos ou familiares que se foram por essa maldição? Então é ruim para todos nós brasileiros essa guerra de narrativas. Tirando a política de lado, tirando o ativismo político de cada um, a verdade é que nós brasileiros estamos sim, como o presidente Bolsonaro falou, no meio de uma guerra. Tiroteio para tudo quanto é lado. E o que é pior, o vírus está atrás de nós. Estamos fugindo do vírus chinês. Se o governo federal reclama que teve sua força cerceada por decisões da justiça, tenta fazer o possível, como disse Alexandre Garcia, enviando recursos, avançando na vacinação, vimos agora essa nova aquisição da vacina Sputnik, os governadores também estão tentando uma união, de alguma forma, de esforços. É claro, há no meio disso a guerra política de alguns governadores, mas não podemos jogar todo mundo no mesmo tacho. Há alguns que estão preocupados. Em audiência na comissão temporária que acompanha as ações contra a Covid-19, governadores defenderam um pacto nacional entre os três poderes da República e entre União, estados e municípios contra a pandemia. Com o Brasil nesse epicentro da crise, os governadores buscam estratégias para acelerar a vacinação, com a meta de chegar a 70% da população vacinada até o próximo mês de julho. Um dos caminhos apontados é empreender um esforço diplomático para garantir um tratamento diferenciado ao país. Ao elogiar a atuação do Congresso na aprovação dos marcos legais que visam facilitar a aquisição de vacinas, o governador do Piauí, Wellington Dias, afirmou que o Senado e também a Câmara dos Deputados podem contribuir para sensibilizar outros países a liberarem vacinas de forma mais rápida para o nosso país, para o Brasil. Com as novas variantes em circulação e mais de 2.000 mortes por dia, o governador acredita que o país precisa de um tratamento diferenciado. Os governadores integram um grupo de 21 gestores estaduais que assinaram uma carta por um pacto nacional entre os poderes no combate a essa crise. Eles defendem, por exemplo, a criação de um comitê que conduza as ações de enfrentamento à pandemia, que contaria com a participação de integrantes do Executivo, Legislativo e também Judiciário, além de todos os níveis da federação. Na avaliação dos governadores, essa coordenação nacional pode sim acelerar a aquisição de vacinas.
A ideia, segundo os governadores, é seguir o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, mas com um cronograma efetivo que permita vacinar 70% da população até julho. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a busca desesperada de governadores e prefeitos pela imunização da população contra a Covid-19 começa a dar lugar a um ambiente de relativo otimismo após a ação do Congresso Nacional. Os gestores estaduais, governadores, advertiram que as compras feitas individualmente por estados e municípios têm elevado o aumento de preço das vacinas. Segundo os governadores, sem vacina suficiente para imunizar ao menos 70% da população, o lockdown, o isolamento social e outras medidas restritivas de circulação e de funcionamento de atividades seguem, sim, como extremamente necessárias. De Brasília, Fábio Santos. E para amenizar um pouco, a deputada federal Joyce Hasselmann mandou incinerar roupa que havia emprestado à deputada Carla Zambelli. As informações foram ditas por Mônica Bergamo. Em fevereiro, Joyce havia postado em seu Twitter que Carla pegava suas roupas emprestado e nunca devolvia. São as únicas elegantes que ela usa, já as cafonas são dela mesmo, declarou Joyce. Carla Zambelli disse, no entanto, devolveu que Hasselmann tinha dado de presente. E eu usei no dia que recebi o prêmio por votação popular de melhor deputada. Mas vou mandar devolver amanhã mesmo, já que voltou a caber nela. Deve estar com saudades do macacão, tadinha, disse Zambelli. E assim Zambelli enviou mesmo o macacão para Joyce em um saco de lixo que foi depositado na porta de seu gabinete. Mandei botar fogo, disse Joyce. Presidentes dos partidos de esquerda lançam um texto conjunto denunciando Lava Jato e defendendo investigação da Força Tarefa. No contexto da Lava Jato, um trecho afirma: o devido processo legal constitucional é uma conquista democrática. É papel de todas as instituições republicanas defenderem-no. Por Carlos Lupe, presidente do PDT, Carlos Siqueira, presidente do PSB, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Juliano Medeiros, presidente do PSOL e Luciana Santos, presidente do PCdoB. No artigo 5º da Constituição Federal, a ordem jurídica brasileira elencou um rol de direitos e garantias a todos os brasileiros. O dispositivo garante a inviolabilidade, a liberdade, a honra e a imagem das pessoas, declara o direito ao devido processo legal, de serem inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos e afirma também o princípio da presunção da inocência. Essas garantias são conquistas civilizatórias, não se confundem com um ritual burocrático ou formalidade desprovida de eficácia concreta, foram colocadas na Carta por simbolizarem parte do arcabouço jurídico de índole superior no processo da redemocratização do país. Nesse contexto, a Operação Lava Jato, diz a Carta, criada há quase 7 anos, supostamente para investigar desvios de recursos públicos, pode ser vista sob diversos aspectos: jurídico, institucional, político. Desde março de 2014, diz a Carta, o país lida com uma operação de investigação criminal como uma espécie de reality show, sem qualquer rigor técnico-jurídico. Foram decretadas um sem número de conduções coercitivas sem que fosse feita intimação prévia, como determina o artigo 218 do Código do Processo Penal brasileiro. A Carta continua: vazamentos seletivos de dados sigilosos, prisões preventivas sem fundamentação legal, foram realizadas coletivas para apresentar denúncias, assinados acordos de colaboração premiada com réus presos, utilizadas delações sem provas, julgamentos foram realizados em tempo recorde, de acordo com o calendário político-eleitoral, tudo isso em uma ensaiada espetacularização. A forma das divulgações fez com que a operação parecesse sempre transitar entre realidade e ficção e seus membros e servidores públicos, no exercício de suas funções, fossem tratados como heróis. E assim segue a Carta, segue bem mais adiante, falando, mas nunca dizendo nada a respeito de corrupção. Isso mesmo, a Carta acaba com a Operação Lava Jato, mas nada fala a respeito da corrupção.
do dinheiro que foi devolvido, dos bilhões e bilhões de reais roubados. O negócio é o seguinte, gente, roubaram bilhões e bilhões do dinheiro dos impostos do povo brasileiro. Ou será que não existe ninguém? O dinheiro simplesmente sumiu. Não é contra Lula, não é contra petistas, é contra a corrupção. Por que esses partidos não falam disso aí? Por que não fazem uma carta onde falam também da corrupção? Querem nos fazer de bobos? Querem que acreditemos que não houve corrupção, bilhões e bilhões roubados, que não houve esquema e que fiquemos com dó daqueles que com muitas evidências se aproveitaram de todas as situações para corromper o sistema brasileiro? Façam-me o favor. De cara dura dizendo que somos palhaços? Como parte do povo, sinceramente, não digam isso. Não digam de cara dura que somos palhaços. Esses partidos comentaram alguma vez nessa carta sobre os indícios de corrupção, sobre os bilhões que foram descobertos e devolvidos aos cofres públicos, que só aí é uma prova irrefutável de que crimes graves foram cometidos? Não façam um povo de palhaço. E para não dizer que é perseguição, isso vale para Pedro, vale para Paulo, vale para qualquer político ou autoridade. Não façam o povo de palhaço. A mentira tem perna curta. A propósito, a Procuradoria-Geral da República acabou de apresentar recurso contra a decisão que anulou 2 condenações contra o ex-presidente Lula e outros 2 processos nos quais ele é investigado. A Câmara dos Deputados concluiu a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, PEC 18619, chamada PEC emergencial. A proposta cria mecanismos de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. Também vai permitir ao governo federal pagar um auxílio emergencial este ano com 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 na população mais vulnerável. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, há expectativa de que o texto seja promulgado o mais breve possível, de forma a garantir o pagamento do auxílio ainda no mês de março. Uma análise da consultoria da Câmara deve recomendar a promulgação da PEC sem necessidade de retorno ao Senado. Após a promulgação, o Executivo deverá editar uma medida provisória liberando o pagamento do auxílio. A PEC, como falei, libera 44 bilhões de reais para um auxílio que pode variar de R$ 175 até R$ 350. Segundo o governo, as parcelas de ajuda à população mais vulnerável podem começar a serem pagas ainda no final do mês de março ou no máximo no início de abril. O texto da PEC impõe medidas de ajuste fiscal como controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários caso as operações de crédito da União excedam as despesas. Entre as medidas estão barreiras para que a União, os estados e municípios criem despesas obrigatórias ou benefícios tributários. Aprovamos no Senado e na Câmara inúmeras ferramentas de controle de gastos, uma sinalização muito forte para que o Brasil esteja atento a conter suas despesas, a se programar e ter previsibilidade, principalmente nessa questão dos gastos, disse Lira. Após a votação final da PEC, Lira disse que a Câmara vai retomar a apreciação de outras pautas, como a proposta que altera a lei do gás, o projeto de privatização dos Correios e da Eletrobras e as reformas tributária e administrativa. O senador Major Olímpio, 58 anos, está entubado na UTI no Hospital São Camilo, em São Paulo, em estado grave, porém estável. A informação foi confirmada por alguém do gabinete do parlamentar à imprensa. Diagnosticado com Covid-19, Olímpio foi entubado pela primeira vez no sábado, dia 6. Na terça, dia 9, apresentou melhora e foi extubado. Mas um dia depois voltou a piorar e passou novamente pelo procedimento. O assessor de imprensa do senador, que teria se contaminado junto com ele em uma romaria de prefeitos e assessores ao Congresso Nacional, também está entubado, em estado grave, com 80% de comprometimento dos pulmões. E o presidente Jair Bolsonaro teve mais um encontro no final da sua agenda nesta sexta-feira com apoiadores no Palácio da Alvorada.
Pessoal. Alguém quer minha cadeira aí? Pode ficar mais um tempo na cadeira. O que é bom pra tosse aí? Vale a pena pra gravar primeiro. Eu pensava que quando era deputado que tinha problema. Olha lá. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá. E esse Brasil, presidente, tem jeito ainda? Tem. Não é fácil não. Está mudando de uma rotina para outra. Eu sei que você está sendo sacrificado aí toda direita. Está mudando aí. Vamos trabalhar para ver se melhora. Né? É isso que eu estou tentando. Não é fácil não, né, presidente? Pô, não, tudo bem. Eu fico imaginando se tivesse quem concorreu comigo no segundo turno ocupando a cadeira. Certeza. Já te pediram as contas. Cada vez mais eu acho que Deus é brasileiro. Com certeza. Dificuldade que a gente está sobre escolher. Obrigado aí pela disponibilidade aí. Obrigado. Em tempos de pandemia, todo mundo refletindo sobre o valor e a brevidade da vida. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para parar e dizer: eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar: bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá uma manhã para se fazer uma revisão e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro: eu te amo, e certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro: posso te ajudar em alguma coisa? Mas, no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. E espero que nunca esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. E hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto de sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo. Porque você estava muito ocupado para dar àquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então abrace seu filho, seu amado, sua amada, hoje, bem apertado, mantendo respeito em relação à pandemia, no que for possível. Sussurre numa mensagem, dizendo o quanto o ama, o quanto o quer junto de você. Gaste um tempo para dizer: me desculpe, por favor, me perdoe, meu irmão, minha irmã, perdão, eu te perdoo, obrigado. Ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue. É uma honra compartilhar essas palavras com você, nobre, querido brasileiro do coração verde e amarelo, digo eu. E agradeço pela sua atenção.
Desejando a todos um ótimo sábado. Não perca a nossa próxima edição do Jornal Foco do Brasil. E que Deus abençoe a você e a sua família.